boa Boa tarde, tarde, tudo bem? tudo bem? O pessoal tá chegando, né? Tá, tá chegando aí. É bom que deu tempo de a gente poder conectar direitinho, né, Lu? Vou chamar de Lu porque eu já tô íntima. É Lu mesmo. Gente, então hoje nós vamos conversar, né, com a psicóloga Luciana Souza. E o nome da página dela, até falei com ela mais cedo, já é um nome incrível, Encontre o Equilíbrio, né? Que é justamente a nossa busca, pelo menos é a minha busca diária aí, é encontrar esse equilíbrio, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? É um momento diferente, a gente está nessa quarentena, então a todo momento a gente está tendo que. As palavras que a gente mais está ouvindo ultimamente é reinventar, ressignificar, né? E essa busca mesmo por esse equilíbrio que a gente está, e eu queria que você se apresentasse para a gente, Lu. Vamos lá. Eu sou Luciana Souza, eu sou psicóloga há 15 anos e hoje eu estou doutoranda em psicologia. Eu trabalho, meu público, eu atingo todas as idades. E eu tenho um público por... eu adoro, na verdade. Meu maior público é o adolescente. E eu tenho um projeto que eu trabalho com escolas, em parceria com escolas, com teste profissional. Então, eu fiz um teste, eu elaborei, eles Uhum. dinâmicas, 10 subtestes e o teste final, né? Em que nesse teste eu avalio a questão de personalidade, as questões emocionais, junto com as aptidões, né? Profissionais. E é muito interessante porque eles chegam lá, eu no consultório, né? Eu quero fazer engenharia. Aí, quando chega no final do curso, ele não tem intimidade nenhuma com exatas. O adolescente ele é totalmente voltado para a área de humanas. Então, eu acho interessante porque quem tem essa oportunidade, né? Que ele vai ter um caminho aí mais facilitado, né? Porque é muito complicado. Eu falo que assim, isso é imposto, né? Muito imposto hoje, aliás, de um tempo para cá, de um adolescente ter que saber aos 17 anos, né? Que é a faixa etária normal, o que ele quer ser para o resto da vida, né? Ô, Lu, e o negócio vai piorar um pouquinho, né? Não sei se você já teve contato aí, mas houve um projeto do governo federal, chama Reinventando o Ensino Médio, e cada estado ele vai adequar de acordo aí com as suas necessidades, mas o aluno ele vai estudar, em alguns casos, determinadas áreas do conhecimento. Então, o menino com 14 anos, saindo do Fundamental 2, né? Eu já vejo que ele tem um choque muito grande. O primeiro ano, ele é o ano que a gente tem o maior índice de reprovação do ensino médio. A É, reprovação, a evasão escolar, ela se dá nesse primeiro ano. E aí, nesse primeiro ano, esse reinventando o ensino médio vai jogar para o menino isso. Qual área você gosta mais? O que você quer estudar? Né? Então, eu acho que é complicado, né? muito complicado porque nessa idade, que é a fase adolescência, ela é uma fase em que, quando eles chegam, né, nessa idade de 14, eles estão tentando entender quem são eles precisam, nesse momento, se desvincular dos pais, porque a infância é aquela coisa, né? Tudo é os pais, a escolha da roupa, a escolha de tudo é dos pais. Eles precisam se conhecer, ou seja, eles precisam se afastar desses pais, para eles saberem quem eles são. Primeiro, cadê a maturidade aí que eles não têm, nem com 17 anos, para E nem eles precisam ter nesse momento, né? que eles não têm. Então, assim, realmente é muito complicado. E aí a gente vê realmente casos, né, chegando em consultório, dessa angústia toda. Essa fase é uma fase que o índice de depressão e ansiedade é muito grande, né? E assim, realmente a gente está aqui nesse bate-papo com a intenção mesmo de estar reduzindo isso aí, né? Quem estiver tendo a oportunidade de estar assistindo,
para que não cheguem nesse índice. Porque hoje, quando começou a pandemia, eu fiz um vídeo, tá até tá no IG, quem quiser assistir Uhum. depois, que eu falo sobre isso. Hoje, eu tenho 90% dos meus pacientes com casos gravíssimos de ansiedade e depressão. Então, a ideia da gente estar vivendo esse momento, a princípio, né, surtou, todo mundo surtou realmente. Eu tive pacientes aqui que tiveram que fazer intervenção presencial, eu tive pacientes que foram internados. Então, eu vim falando o seguinte, olha, é um novo momento e a psicologia fala que nós somos igual massinha de modelar. É um termo que a gente chama de plasticidade. A gente se adequa em qualquer situação. A partir do momento em que você se reequilibra, não desespera e entende, olha, é um momento no qual eu não posso fazer nada, não está sob o meu controle. O que eu posso fazer que vai ser benéfico para mim? E aí, essa é a pergunta que tem que ficar, né? Então, para o nosso público aí, que está vindo aí com essa questão do Enem, com as aulas aí, né? Do jeito que está, praticamente paradas, né? Sim, e o meu público é um público da rede estadual, e eles ficaram esse tempo inteiro aí sem aula, né? As aulas remotas, elas começaram ontem. Então, a gente ainda está bem no começo, né? As aulas remotas começaram ontem e, assim, a escola, ela tem uma página e os meninos estão indo até lá muito angustiados, igual teve uma que falou a questão da ansiedade, estão muito ansiosos, né? Sem saber o que fazer. É jogado para eles uma responsabilidade muito grande nesse momento, né? Até porque antes, a gente mesmo, quando a gente está na escola, no ensino médio, nós ainda professores do ensino médio, a gente ainda é aquele professor que, por mais que a gente se distancie um pouco, a gente está ali para ajudar, para guiar, então a gente é o condutor, né? Nesse momento, eles estão tendo que ter essa autonomia, que aprender a estudar sozinhos. Então, assim, tem alunos realmente que estão transtornados. Como que você... E não tem que ficar com essa carga de responsabilidade, não justamente pelo que eu falei. É uma coisa que não está no nosso controle. Não está no controle de vocês ter que dar conta. Ou seja, vocês têm um Enem que já está inscrito e que vai fazer, mas, ao mesmo tempo, vocês estão com um déficit de conteúdo para poder fazer isso aí. Então, o que eu que vou fazer o Enem posso fazer? Você vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai ter que ter uma aula, um momento, um período de se organizar, né? Fazer um planejamento diário. Deixa eu só falar aqui que uma das meninas falaram, a ansiedade está se tornando muito comum nessa idade, 14, 18 anos, justamente porque muito é cobrado deles uma maturidade que eles não têm, que a fase não permite. Não permite. Então, vocês sabendo disso, vamos dar uma respirada e vamos entender e viver esse momento, cada um. Outro falou, né? A mídia tem sua parcela, né, de culpa nessa questão da pandemia. E aí, uma das coisas que eu falei nesse vídeo, que eu falei que está no IGTV, foi isso. Eu falei, olha, não fiquem alienados, claro, né? Porque a gente tem que buscar saber o que está acontecendo, mas também não fiquem isolados. A sua vida continua. Então, pegando o gancho aí, se a minha vida continua e eu estou tendo que me reinventar, ou seja, eu estava num círculo, agora eu estou num quadrado. Vou pegar a minha massinha e vou modelar para o quadrado. Então, primeira coisa, a rotina. A gente tem que ter rotina. A nossa rotina tem que continuar. Então, vai a dica aí, ó. Primeiro, se programar. Você tem uma programação diária. Eu vou estudar de tal hora a tal hora, vou dar uma esticada, uma levantada, vou almoçar, vou fazer minha horinha de almoço. E porque é o seguinte, a gente sabe que o Enem exige muitas horas de estudo. Sim.
Então, isso é fato, não tem como fugir disso. E um dos motivos da ansiedade também frente ao Enem é essa: o aluno não se prepara para ele e quando chega, ele quer, de todo jeito, alcançar aquilo ali. Se não se preparou, não tem como, né? Eu falo só se baixar alguma coisa ali na hora da prova. Então, é fazer a parte de vocês. Então, tenham essa tranquilidade. Estou fazendo a minha parte? Estou. Então, que venha o Enem. Então, à tarde, vocês vão colocar de novo um período de estudo, mas, ao mesmo tempo, é muito importante que vocês tenham momentos de prazer. Hoje, a gente sabe que nós estamos muito limitados na questão do prazer. Por que que eu falo isso? Porque o nosso corpo, o ser humano, ele foi programado para sentir prazer. Quando a gente passa a não ter prazer, o que que acontece com o nosso corpo? Adoece. Tem uma baixa, né? Adoece. 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 Então, aí daqui a pouco você tá aí com dor de cabeça todos os dias. Ah, não sei por quê. Ah, dor no estômago. Ah, síndrome do intestino irritado. Ah, a própria ansiedade. O corpo, ele vai gritando. Ele vai falando, não, não tá legal não. Não tá legal não. E aí, por quê? É porque você não tá tendo, se proporcionando, porque nós somos responsáveis por isso, por proporcionar os nossos prazeres, os nossos momentos felizes. Ninguém tem a responsabilidade de nos fazer feliz e nem de nos dar prazer. Se vier alguma coisa do outro, ótimo, maravilha. Mas somos nós os responsáveis por isso, né? Então, tem que ter momentos de prazer, que seja ver uma série, que seja ir para a cozinha, se reinventar na cozinha, que seja fazer algum trabalho manual, colorir é maravilhoso para desestressar, né? As cores, elas têm um poder, né, da cromoterapia, então é muito relaxante. Hoje em dia está muito em moda, mas eu não sou de seguir moda não, mas essa moda ela é válida, da meditação. Meditação ela é excelente porque ela libera serotonina. E a serotonina é o que nos equilibra frente à sensação de prazer. Então, reserva um minutinho. No YouTube tem várias meditações guiadas que você se reserva ali no seu cantinho, coloca a meditação, se permite, trabalha a respiração, porque a ansiedade, o trabalho com a respiração, ele é muito importante no equilíbrio da ansiedade, né? E aí, converse com amigos. Eu falei para uma paciente minha que ela estava arrasada, porque ela não ia conseguir ver as amigas. Eu falei, gente, marca um piquenique. Olha, amigas, no Instagram, tal hora nós vamos entrar numa live, todos nós, e vamos fazer um piquenique. Pega cada um que se tem aí na sua casa e vamos bater papo e fazer um piquenique. Isso é reinventar, né? Meu Sim, aniversário é domingo agora. Eu vou tem que comemorar? fazer festa virtual. Não é? Claro que eu vou, eu amo fazer aniversário. Né? Então, é da gente ir trabalhando essas questões para realmente. Mas é receitinha de bolo, sabe? É receitinha de bolo. É isso mesmo, ó, me programar, fazer meditação, atividade física, importantíssimo, principalmente na fase de vocês, porque vocês estão com os hormônios borbulhando, né? Muita energia. Então, se reinvente em casa. Também tem vários treinos no YouTube que vocês podem fazer facinho, que dá para fazer dentro de casa. Vai pular uma corda, quem tiver morar em casa, né? Vai dar uma corrida, vai dar uma extravasada. Inclusive, dentro da programação de vocês, eu gostaria muito que vocês incluíssem esse período, que seja 30, 40 minutos por dia de atividade física, já vai contribuir muito positivamente para vocês controlarem a ansiedade. Né? Então, essa questão da organização diária é muito importante. Então, eu estou estudando para o Enem. Ah, mas eu vou estudar sábado e domingo? Estuda sábado, não o dia todo, mas reserve o domingo. Reserve o domingo, né? Sem paranoia. Se você tiver um bom
Até no planejar. sábado pode ver um filme, né, que tem a ver com algum tema do Enem, que pode te ajudar numa redação, né? Então, assim, não se massacre, né? Eu estou entendendo que a questão é essa. Porque não vai fazer diferença, porque vai começar a vir um desgaste emocional, vai vir um estresse emocional acompanhado, porque vem tudo no pacote. Acompanhado Sim, da ansiedade, que chegar na hora, não vai. O conselho mesmo, ele fala isso, dessa importância de trabalhar momentos de prazer. Nós não estamos falando também de ficar o tempo inteiro no prazer, não. não é só viver no ócio, não, né? Estou preparando para o Enem, estou preparando para o Enem. E todo mundo sabe que é Sim, punk. Todo mundo sabe. Mas, né, para a gente conquistar uma coisa, sempre, na vida, para a gente conquistar uma coisa, a gente tem que abrir mão de outra. Né? Então, isso é sim. fato. Né? Eu, por exemplo, né, com o meu doutorado agora, eu tive que remanejar aqui minha agenda, que eu estou atendendo online, né? Só online. E de quarta-feira, porque eu tenho que ficar a quarta-feira toda estudando. Né? Eu tenho 3 artigos para escrever, eu tenho as minhas coisas para estudar e, por acaso, eu estou fazendo meu doutorado na Argentina. Ainda tenho que estudar o espanhol, porque eu vou fazer minha defesa em espanhol. Então, assim, eu tenho uma filha de 4 anos que me exige, que quer estar comigo, eu também, né? Mas eu estou tendo Sim. mão para poder alcançar algo, né? Meus objetivos. Então, é dosado, não que eu largo tudo para isso, mas eu me organizo de forma que eu trabalho, eu estudo, eu tenho qualidade de tempo com a minha filha e assim com a minha família também, né? Então, eu falo que a gente tem que trazer para a nossa vida uma palavrinha-chave, que é o equilíbrio, né? Que é isso, né? Encontre equilíbrio, é isso que a gente vem buscando, equilíbrio. Desesperar frente às coisas não vai te trazer nada de benéfico. Se culpar não vai trazer nada de benéfico. E, além do mais, o ano é ímpar, né? Está vivendo uma situação ímpar. Tá tudo bem se não passar no Enem esse ano. Tá tudo bem. Ano que vem tem outro, né? Então, assim, não passei, vem frustração. Porque eu sou burra. Porque eu sou isso. Porque a gente tende a se culpar, né? Sim. Se no fritar dos ovos não deu, não, ano que vem tem mais. Né? E ainda vocês vão estar muito novos ainda, né? E aí vão se preparar melhor numa condição até emocional. Não que eu estou falando para vocês desistirem, não. Por favor, não é isso. Um ano, Uhum. a gente ganha muito em um ano, mas ao mesmo tempo vocês não vão estar perdendo, porque vocês vão estar o tempo inteiro acumulando conhecimento. Acho Né? que a questão que você quer dizer é para a gente preservar a nossa saúde emocional, né? Não começar a se desgastar a partir de agora com o Enem, pensando que é o último da sua vida, que não é, que haverão outros. E eu queria aproveitar essa parte da nossa conversa para te fazer uma pergunta. É o seguinte, eu vejo alguns alunos que estão no primeiro ano do ensino médio estão tão ansiosos com essa questão do Enem, porque realmente nós, professores, falamos o tempo todo do Enem, mas eles estão tão ansiosos que acabam se matriculando em cursinho pré-vestibular no primeiro ano do ensino médio, né? Eu queria que você falasse um pouco como que essa ansiedade, esse pulo de etapas, como que ele nos prejudica? Pois é, olha só, é isso. A gente vive, eu falo que o século é o século da ansiedade mesmo. E nós somos os responsáveis por quebrar isso, porque é imposto, a nossa sociedade nos impõe muita coisa. Mas, eu sou eu, né? O outro é o outro, e aí vai. O negócio é o seguinte: nós temos fases para a vida, fases. Cada fase deve ser respeitada. Em nome do quê? Do equilíbrio. Do equilíbrio. Por que que uma Sim, criança não pode ir trabalhar, gente? Porque não está na fase dela de fazer isso. A criança tem que brincar,
criança tem que estudar, a criança tem que ter um momento que viver a fase dela. Assim como o adolescente. E aí tá, o Enem é uma realidade? É uma realidade. Só que você, quando estiver no primeiro ano, você vai estar no processo de preparação para chegar até lá. Então, ou seja, você se matricula num cursinho, você vai começar a ver matérias que você nem viu ainda. E aí vai vir a dificuldade, porque se você vê uma matéria do terceiro ano ou do segundo, de matemática ou física, você não vai conseguir acompanhar o raciocínio, então o que adianta? Aí vai vir sofrimento, aí aquela coisa de, eu não consigo, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo. E não é por aí, não justifica. Na verdade, no meu ponto de vista, esse adolescente está gastando dinheiro e se estressando e acumulando um peso emocional gigantesco, desnecessariamente. Tudo tem fase. Tudo tem fase. Né? O momento do Enem, o primeiro ensino médio já é uma entrada? É uma entrada. Né? Mas com esse peso é desnecessário. Então, quando chegar no terceiro ano, né? Se quiser, né? Porque eu não, depende, né? Muita gente entra, faz, eu acho que de repente é válido, sim, né? Se tiver conseguindo fazer isso de forma equilibrada, estar na escola, estar no cursinho, né? Se for equilibrado. Mas, Sim. né? Mas a hora H mesmo é no terceiro ano. Então, assim, o primeiro ano você vem aí se preparando psicologicamente. Epa, daqui 2 anos e tal. Então, é hora de, chegou no primeiro ano, deixa eu pegar firme, né? Deixa eu estudar mesmo, porque realmente o conteúdo do primeiro ano em diante vai fazer toda a diferença para a prova do Enem, né? E esse é o objetivo. Estou no primeiro ano, então agora eu vou me tornar responsável pelos meus estudos, porque eu tenho um Enem daqui a pouco. Então, essa é a visão. Esses acúmulos, todo acúmulo, aliás, todo o excesso aí, vem junto com o desequilíbrio, não tem como. E o desequilíbrio, ele faz o quê? Traz o quê? Doenças. O corpo começa a gritar, e a gente não está falando nem de doenças psíquicas só, né? De ansiedade, depressão, estresse emocional, fadiga, nós não estamos falando disso. Mas de doenças físicas mesmo, tem gente que adoece muito com dor de garganta e não entende por quê. Tem gente que tem muita dor de cabeça, como eu falei, dor do estômago, a musculatura tensa, doendo. Eu tenho aqui assim, ó. Quando eu tô tensa, fica duro. Não consigo, com dor no pescoço, a tensão acumula no ombro. Puramente emocional. Puramente emocional. Então, nesse momento, é hora de parar, fazer uma meditação, respirar e entender o que eu posso fazer agora. Porque nós vivemos no aqui e no agora. O que eu posso fazer hoje? Se responsabiliza pelas suas questões hoje. Então, hoje eu tenho consciência que eu fiz tudo o que eu podia fazer. Massa, ok. Fechou o dia com a chave de ouro. Amanhã é outro dia. Né? A ansiedade, ela é muito isso. Ela é viver o futuro, né? É sofrer por um futuro que a gente nem sabe, né? Como é que vai ser. E eu falo muito também para os adolescentes que estão comigo em consultório, que é o seguinte, tá tudo bem você escolher um curso e eu costumo falar o seguinte, eu finalizei, exemplo, minha primeira graduação foi História. Eu não sabia. A primeira graduação foi História. E aí eu cheguei a fazer 2 pós-graduações na área e tudo. Aí eu fiz um mestrado em Educação. Só que aí eu entrei, dei a aula e tudo, e aí eu tinha, numa sala de aula, tinha 4 alunos com hiperatividade. E aquilo diagnosticado, TDAH. E aí aquilo começou a me chamar a atenção e eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia. Só que ainda não estava satisfeita. Aí eu fiz uma formação em psicanálise. E aí eu comecei a atender.
Aí eu larguei a sala de aula, montei o consultório. Só que eu fiquei com uma abordagem só, né? Daí eu resolvi fazer Uhum. outra graduação em psicologia, que super me satisfez e realmente eu me encontrei, né, na área. Uhum. E, e, e comecei a trabalhar, né? Aí também com a psicanálise, que é o meu alicerce teórico, mas tem gente minha entrando aí, boa noite, aliás, boa É. tarde, seja bem-vindo. Então, eu me realizei ali, e aí, a partir daí eu comecei a realmente a fazer outras pós, aí fiz várias formações mesmo na área de psicologia, e agora eu estou fazendo doutorado, né? Então, tá tudo bem, né? Você entrar para um curso e, de repente, no meio dele, você falou, epa, não tenho nada a ver com esse curso. Ok, vamos fazer transferência, vamos transferir para um outro curso, né? Tá tudo certo. O negócio é ser feliz profissionalmente. Por quê? Porque a gente fica mais tempo no trabalho, né? A Quem gente casa? vive muito mais o profissional do que só o nosso pessoal. Então, o seu trabalho ele tem que conciliar prazer, retorno financeiro, né? O que você busca, e, e você tá afinada com aquilo ali. Porque muita gente chega também querendo a profissão, o curso, por causa do retorno financeiro. Só que só isso não adianta, né? Porque a pessoa não vai ser feliz, não vai se realizar. Eu hoje, sabe, eu não trabalho. Eu brinco, eu me divirto. Porque é tão Mas prazeroso. Hoje, na eu, área do prazer ali, né? hoje Você eu atendi, achou o seu prazer. justamente. Hoje eu atendi a parte da manhã, aquela hora que você me chamou, eu estava no intervalo e atendi. Comecei a atender 1 hora de novo. Vou finalizar a live e vou fazer mais 2 atendimentos. Então, pergunta se eu estou sofrendo. Não tô, tá tudo certo, é muito prazeroso. E chega no final do dia, é uma satisfação muito grande, né? Então, a gente tem que buscar conciliar essas duas coisas, né? E o prazer de estar ali naquela profissão. Então, outra coisa que vem muito peso meu pai é engenheiro e eu tenho que ser engenheiro. Tem nada. Se você quiser ser filósofo, vai ser. Se é o que te chama, né? Se você quiser ser pedagogo, né? Advogado, o que for, né? Não é você estar ali com a preocupação de satisfazer os seus pais. Não. Você tem que satisfazer a si. É você que vai estar vivendo aquilo ali, aquela profissão. Então, é lógico que na conversa, ter uma conversa bacana e equilibrada com os pais, olha, eu sei que é o seu desejo isso, mas o meu desejo não é. Então é importante, eu gostaria muito que o senhor, a senhora me respeitasse nessa escolha e me apoiasse, porque é ali que eu vou estar feliz. Porque o grande lance dos pais não é ver os filhos felizes e realizados. Então, é assim. Né? Meu pai é médico, eu tenho que ser médico. Uai, e se você quiser ser bailarino? E aí? Né? Então, essas questões têm que ficar muito claras na cabecinha de vocês para que vocês colham frutos prazerosos. Né? Então, se liguem aí nessas dicas, né? Anotem aí. Depois a live fica gravada, né? Vocês podem Sim, eu vou deixar aqui por 24 horas. Vocês podem voltar aí e retomar essas dicas, porque é receitinha de bolo. É receitinha de bolo. É tudo isso. Se vocês seguirem o passo a passo, certo? Ah, Maria Clara, querida, acabei de fazer sessão com ela, ela entrou. Bem-vinda. Se você fizer tudo direitinho, e eu vou falei da Maria Clara, porque ela é uma paciente exemplar. Ela entrou para a terapia
para fazer acontecer. Então, ela não resiste. Quando eu falo, faça isso, 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 na semana seguinte ela cumpriu. Então, o tempo dela de terapia vai ser muito menor do que aquele que resiste, né? Então, não resistam, gente. Isso aí tudo que eu falei com vocês são teorias, né, comprovadas e que é sucesso. Né? É sucesso. Então, Lu, como você diz, é receitinha de bolo, né? Eu tô aqui nessa quarentena sem saber o que fazer. Eu sei que tem um Enem aí, que parece que agora eles estão voltando lá no Senado se vão adiar ou não, mas eu sei que não adiou, que eu vou ter o Enem em novembro e eu tô sem saber por onde começar, né? Então eu vou pegar essa receitinha e por mais que eu ache que eu não preciso, eu vou manter aquilo ali, né? Eu vou me programar diariamente, igual você falou, Sim. tirar um momento para os estudos, tirar um momento para também ter o meu prazer, minha satisfação pessoal. Porque Vou libera, tirar, né? O prazer libera serotonina. Nós precisamos de serotonina. sim. Tirar também dentro dessa programação, me programar para fazer uma atividade física, mesmo que nesse momento tenha que ser uma atividade dentro de casa, né? Porque tem que liberar energia e também serotonina. Mas aí, se eu acordei hoje, eu não tô afim de fazer isso. Eu me forço? Nesse momento, sim. Né? Talvez eu diminua um pouquinho o horário de estudo, né? Então, ai, que preguiça, né? Hoje eu tô tão. Então, deixa eu ter meu momentozinho de prazer, deixa eu adiantar meu momento de prazer, deixa eu refazer as minhas energias, né? E eu vou estudar, então, na parte da tarde e vou pegar um pouquinho da parte da noite. Porque tem um objetivo, né, a ser alcançado. Sim. Então, a gente não pode perder isso de foco. Não é todo dia que eu estou disposta a sentar aqui também para escrever meus artigos. Só que eu tenho um objetivo, né? Então, tem dia que eu faço isso, eu troco. Tomo um banho, dou uma extravasada, lavo cabelo, aí depois eu me maqueio, sabe? E vou fazer uma coisinha gostosa para eu comer, faço as minhas coisas que eu gosto e volto, sento aqui e vou escrever. Sim, e principalmente nessa questão, eu não sei como que vocês avaliam, né? Eu acho que deve estar havendo uma mudança aí, porque eu vejo, assim, eu nunca imaginei na minha vida passar por essa situação que nós estamos passando hoje, né? Então, assim, de ter que ficar em casa e para mim ainda é confortável ficar em casa, né? Tem gente que não se sente confortável dentro da sua casa, aí tem outras questões a serem resolvidas, e principalmente o adolescente. Como que o pai e a mãe, como que ele pode ajudar o adolescente nesse momento? Eu tô vendo que o meu filho tá muito isolado lá no cantinho. Eu obrigo ele a vir aqui sentar comigo na mesa. Como que funciona essa relação? Porque eu vejo, né? Eu não sou mãe, eu sou professora, mas eu vejo que tem muitos pais que querem fazer as coisas com o adolescente por meio da imposição, né? Então, como que funciona isso? Tem algum pai aí, ó, já vou deixar a dica, nada de imposição, principalmente nessa fase da adolescência, e obrigação funciona. Vou frisar, não funciona. Hoje, o que funciona é um bom diálogo, né? Os pais, eles não são amiguinhos de escola, não, né? Tem diferença aí nas tratativas. Mas eles podem ser amigos, sim. Então, viu o filho isolado? Meu filho, né? Tô vendo que você tá assim, assim, assim. Você quer dividir alguma coisa comigo? É se abrir para acolher aquele filho. É acolher. Eu posso te ajudar de alguma forma, né? Você quer falar alguma coisa? Quer deitar no meu colo e chorar? Pode chorar. Tá tudo certo chorar, né? Inclusive, pessoal, deu vontade de chorar nesse momento? Chora. Choro foi feito para soltar. Chorem sempre. Mas chorou, extravasou,
voltou e seguiu, né? Então, não tem essa de imposição, principalmente nesse momento, porque os adolescentes eles já estão vivendo uma fase de conflito. É um conflito gigantesco na cabeça deles. E aí, o tem que rebenta. Aí, contribui para o desequilíbrio emocional. Então, pais, sejam amigos, acolham seu filho. Lógico que nós estamos falando em situações como essas, né? O pai está ali também para poder chamar a atenção, chamar na responsabilidade, né? Não estou falando aqui para aplaudir tudo que o filho faça, não, né? Mas nesse sentido que você colocou, é apoio. Hoje, todos nós, né, sabe, precisamos de apoio, acolhimento. Sim. Acolhimento é tudo, tudo, né? Então, tá tudo. Eu tenho uma frase que eu uso muito que tá tudo bem não estar bem. Mas tá tudo bem não estar bem hoje. Ou por um momento. Não tô bem, não tô legal, chorei minhas pitangas. O que eu posso fazer para ficar bem? Aí tracem vocês, cada um, as suas estratégias. Eu falei da minha. Eu vou tomar banho, lavo o cabelo, depois faço uma bela maquiagem, me arrumo bonita, inclusive para trabalhar em casa. Me arrumo toda bonita, como se eu estivesse indo para o consultório. E sigo o baile. Né? Porque segue uma rotina ali, né? Porque esse momento é muito propício para a gente ficar jogado com pijama, sem fazer nada. Não, Então, eu me recuso. Eu acho que eu falei isso no vídeo também, gente. A vida segue. Mesmo que você esteja em casa, mas você não coloca roupa e não se arruma bonito para o outro. Você se arruma para si. Quando você olha no espelho e fala, nó, tô um gato, ou então tô uma gata, arrumem aí, né? Vocês adolescentes, os seus cabelinhos, eu nem sei se vocês... Como é que vocês usam hoje em dia mais? Porque na época que eu dava aula, os meninos colocavam gel e tal. hoje em dia, cada hora é de um jeito. Vai pintar, hoje em dia estão gostando de pintar de cor colorida. É vocês tendo prazer com vocês na frente do espelho, né? Então, isso é muito importante também. A gente está bem com a gente, né? E falar. O falar, eu faço um comparativo meio esdrúxulo, mas é a mesma coisa, do que vomitar. Quando a gente fala, que a gente externaliza aquelas angústias, aquilo que está dentro, nos alivia. E vou dar uma dicasinha, outra dicasinha. Todos os meus pacientes, quando eles entram para né? Quando eles iniciam o processo deles, eu peço um caderninho ou uma agenda que a gente chama de diário de bordo. E lá eles escrevem, né? A escrita, ela é terapêutica. Então, muitos dos casos que eu peço, a gente vai fechando ciclos, né? Eu faço um trabalho de escrita de carta para despedir. Escrita de carta, tipo assim, olha, eu era desse jeito, mas agora eu não estou mais. Então, a escrita ela é terapêutica. Então, o dia que você tiver mal, olha, hoje eu estou mal pra caramba, e podem usar todas as palavras e palavrões que vocês quiserem ali, e tô mal mesmo, não sei o quê, nananana, escreveu tudo que está lá dentro. Ou rasga em 1000 pedacinhos, porque aí já colocou para fora. Então, também é uma estratégia terapêutica para a gente se aliviar. E não leia depois, não. Precisa ler depois. Escreveu. Chegou no final, queima. Ou rasga. Desabafa ali e manda embora, né? Bora. Outra pergunta que eu tenho, assim, aproveitando essa área sua aí da educação, né, de formação, é o seguinte: muitos alunos, hoje em dia, você sabe que o índice de alunos com transtornos de aprendizagem está altíssimo, né? Esse índice, assim, ele só vai crescendo. E eu queria que você desse uma dica para a gente. Por exemplo, eu estou aqui estudando, eu não consigo aprender de jeito nenhum, né? Eu não estou conseguindo. Quando isso pode ser um problema que eu consigo resolver sozinho e quando eu devo procurar uma especialista para poder me ajudar nisso? Como eu falei com você, né? O que me chamou a atenção foi o gatilho aí, né? Para eu mudar de posição,
foi esse incômodo que eu tinha. E é interessante porque os professores que dividiam ali, né, que trabalhavam das demais disciplinas, não entendiam, achavam que era o menino estava fazendo aquilo que ele queria, e aquilo me angustiava porque eu via que não era. Então é o seguinte, quando chega, eu estou até com uma paciente que eu vou atender agora às 18 horas, e ela foi um caso assim, ela teve déficit de atenção, TDAH, e só que os pais demoraram a levá-la para ser diagnosticada, ela sempre se achou a mais burra, e aí aí entra a questão de autoestima, né? Eu não consigo concentrar, eu sou burra, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí, quando chegou, que estava demais, né? Aí parece que a escola sinalizou para levá-la e ela realmente foi diagnosticada. E aí, hoje ela está tendo essa mudança de curso. Ela entrou para fazer um curso e ela veio para terapia porque ela não estava feliz no curso dela. E aí a gente está trabalhando isso, inclusive, para poder ver e identificar um novo curso. Mas, por incrível que pareça, ela é enfermeira e ela é muito excelente na área dela, então ela está se redescobrindo e eu acredito que ela vai seguir mesmo no mesmo curso. Ela é técnica, né? E aí está fazendo a graduação. Então, nesse momento, quando chega a casos assim no consultório, eu não sigo o processo se eu não tiver uma avaliação profissional do médico. Porque é o seguinte, o déficit de atenção, TDAH, ele é uma disfunção no nosso córtex frontal. É como se ele funcionasse horário e para quem tem déficit de atenção, ele funciona anti-horário. Então, o aluno, ele pode fazer todo o esforço do mundo que ele não vai dar conta. Né? Então, para a gente saber mesmo, eu não sigo um tratamento, um processo terapêutico, sem ter um laudo e uma avaliação do neurologista. Então o primeiro passo seria procurar um neurologista. Se eu desconfiei, se aquilo... Porque é muito assim, caiu um alfinete, a pessoa já está... Começa a ler, está na segunda linha, já não lembra o que está na primeira. A pessoa que não sabe vai se culpando. Nossa, eu sou... E começa mesmo e afeta a questão da autoestima. Então, e da sua capacidade. E é muito simples. E tratamento de déficit de atenção, ele é medicamentoso, mas ele é um processo medicamentoso na hora que você precisa se concentrar. Então, não é uma coisa que você precisa ficar tomando remédio o tempo inteiro. Precisou de ir para a aula? Tem que tomar. Né? Vai sentar para estudar? Tem que tomar. Né? Então, qualquer suspeita mínima que eu tenho, eu já peço o laudo neurologista. Eu não sigo nenhum processo sem um laudo do meu colega, né? Neurologista. É porque, assim, eu acho que nós, professores também, a gente não tem muito... falta na escola, talvez, um apoio de um profissional, né? Não para atender aos alunos, mas para encaminhar. Talvez falte ali um apoio de um psicólogo que possa falar, não, esse tipo de transtorno, isso que você está vivendo, vão primeiro no neuro. Ah, não, isso daqui já vão procurar um psiquiatra, né? Vamos direto para o psicólogo. Falta para a gente um pouco dessa clareza de quais seriam os profissionais que a gente deveria procurar. Mas isso é uma coisa cultural, que vem se arrastando há muito tempo disso, principalmente quando se tratando de criança e adolescente. Ah, tá fazendo hora. Ah, isso é preguiça. Ah, é uma questão cultural. E não é, gente. Os transtornos psíquicos, eles estão aí, ó, graças a Deus. Mudou tem pouco tempo, né, Sá? Tem pouco tempo que as questões psíquicas estão sendo faladas abertamente, né? Sim, quebrou um pouco o tabu, né? Apesar que eu ainda vejo esse tabu quando chega um pai e uma mãe. Eu não sou supervisora, mas às vezes eu quero ir conversar porque eu falando eu consigo expressar melhor o que eu tô vendo em sala. Tem pai e mãe que estão super fechados a levarem os filhos para um profissional avaliar. Então, assim... Os filhos são troféus. Meu filho
Meu filho é perfeito. Eu não consigo, não entra na minha cabeça o meu filho ter qualquer tipo de problema, né? E a partir do momento que nós somos seres humanos, somos uma máquina, a gente dá defeito, né? Então, tem pessoas que têm questões, doenças psíquicas tratáveis, doenças psíquicas tratáveis. A maioria das doenças psíquicas são tratáveis. É importante entender isso. Mas eu vou te falar uma verdade, eu ainda chega paciente no meu consultório falando que não quer que ninguém saiba que está fazendo terapia, porque quem faz terapia é coisa de louco. Até hoje. Então, lê do engano. Eu falo que quem faz terapia é gente chique e gente sábia. É para talvez não ficar louco realmente, né? A terapia, ela trabalha por esse caminho. Você poder dividir suas questões com um profissional que vai te dar a mão e te ajudar a trilhar suas dificuldades, né? Então, na maioria das vezes é isso. O pai tem o filho ali como um troféu e ele não admite. Ele não admite aquilo. Então, pais, se tiver algum pai assistindo aí, vamos ser mais flexíveis nesse sentido, inclusive falando para outros pais que tá tudo certo. O sofrimento é o filho não fazer o tratamento devido e ele vai se frustrando e ele vai se deprimindo e a coisa fica pior, né? Então, vão se tornar adultos aí muito mais, infinitamente mais problemáticos, né? Eu falo que eu faço alguns eventos, nos eventos que eu faço, sempre tem muitos adolescentes, eu falo com eles. Inclusive, essa fala é de uma colega que a gente até faz live junto e tudo, ela fala, feliz é do adolescente que pode estar fazendo uma terapia, né? Ou se preocupando, nem, né, igual que a gente está dando dica, com a saúde mental, porque vão se tornar adultos equilibrados. E aí a gente corta, né? Então, assim, se eu me torno um adulto equilibrado, logo, o meu filho que vem vai ser equilibrado, e aí, porque os filhos, eles são um papel em branco. Eles são preenchidos com as questões que são vividas dentro de casa. Leis, a visão de vida, as ignorâncias também, etc. Né? É muito essa questão, tem pais, assim, sabe, Lu, que chega na escola e que a gente vira um pro outro, né? Nem é ético, mas a gente vira e fala assim, agora eu entendo esse menino. Eu entendo os problemas que ele tem, porque o pai tem muito mais problemas do que ele, né? Então, assim, a gente vive isso. E não, eles não admitem, porque é o seguinte, os problemas dos pais são os maiores. Dinheiro, colocar comida em casa, enfim, dar conta das coisas. Mas aqui, problema é problema. Então, quando o adolescente chega, eu falo assim aqui, mas meu problema é bobo. Eu falo, não, o seu problema é o seu problema. É o seu problema, é o que está te angustiando. Então, ele não é menor ou maior do que o problema de ninguém. Ele é o seu, vamos resolver para você ter paz. Entendeu? E os pais não admitem isso. E aí, o que acontece? Os adolescentes, eles não têm maturidade ainda para falar das suas questões emocionais. Olha, eu estou me sentindo... Eles se confundem. Sabe o que eu trabalho muito com os meus adolescentes? A diferença entre sentimento e emoção. Não, eles se confundem nisso aí. Eles não conseguem relatar o que eles estão sentindo. Então, vamos pegar leve aí, igual eu falei. O ambiente correto é esse ambiente acolhedor, é tentar ajudar com que aquele adolescente externalize o que está ali, para que ele tenha clareza, porque quando a gente coloca para fora, a gente consegue racionalizar de uma forma diferente. E direto para as estratégias para te ajudar naquilo ali que está sendo difícil. É igual você falou para mim, assim, você falou uma frase agora que muito de nós também vivemos isso, não só o adolescente, né? O seu problema é seu problema. Então, assim, independente se você acha que ele parece pequeno para outros, né? Talvez o meu problema perante o dos outros, ele é muito menor. A gravidade dele é menor, mas para mim ele é grande, né? A minha vida ele está atingindo. Como é que chama isso? Respeito. Respeita.
Vamos respeitar, ué. Né? Então, eu vejo os pais muito desequilibrados nesse sentido, assim, sabe? Então, hoje, gente, a palavra-chave da vida, como eu falei, é equilíbrio, é leveza, é paz. Porque tudo isso nos leva a uma condição saudável fisiologicamente. Porque o que nos adoece é o emocional. Né? Então, é importante vocês estarem ligados aí, né, a essas questões. Agora, regaçar as mangas, começar a trabalhar aí, né? Nós temos 4 minutos. E nesse primeiro momento, igual você falou, vamos nos forçar a criar uma rotina, né? Eu vou confessar que não é no começo, realmente não vai ser fácil. A gente vai estar saindo ali de uma zona de conforto, né? As mudanças causam estranheza. Sim. Só quando as pessoas chegam para a terapia, elas chegam e elas entendem que elas têm que desconstruir um tanto de coisa para depois reconstruir. Isso causa estranheza, mudança, né? Mudança não é nada confortável. Por quê? Porque nos tira da nossa zona de conforto. Mas é essencial, né? É entender isso. Ô Lu, eu vou despedir de uma vez, vou agradecer demais, assim, foi um bate-papo ótimo. Eu vou deixar aqui a live disponível, né, para quem quiser assistir. E igual eu te falei, se você puder marcar comigo uma vez por mês, eu acho que você vai ajudar muito, não só os adolescentes, mas também tem um público de professores e às vezes a gente se sente perdido na tratativa com esse adolescente, né? Por mais que seja ali, eu trato. Nossa, por dia, quando eu tenho aula, sei lá, eu converso aí com no mínimo 200 adolescentes. E às vezes a gente também não sabe como abordar esse adescente. Então, seria ótimo. Eu vou me colocar à sua disposição. Ah, que bom. De vocês, gente. Estou aí aberta, qualquer dúvida. E faz depois uma enquete, né? Que assunto que vocês querem conversar, porque temos diversos assuntos, uma infinidade de assuntos, né? E aí a gente vai trabalhando isso aí de uma forma gostosa mesmo, nesse bate-papo gostoso. E vai ser um prazer muito grande. Claro, foi ótimo. Eu vou lá ver o seu vídeo no IG e depois, qualquer coisa, eu publico aqui na página ele, eu consigo copiar. Tá. Suas pacientes estão todas aí, né? Todo mundo, eu tô adorando isso. A Camila também é professora lá da escola de Química. Falou que adorou as colocações, agradeceu. Que bom, feliz. Então, gente, a página da Lu, ela chama Encontre o Equilíbrio. Eu já te falei que eu achei esse nome perfeito, que é mais ou menos isso que a gente está buscando mesmo. Pelo menos eu estou buscando a todo momento, né? Eu vou deixar a live disponível. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode ir na minha página, pode ir na página da Lu, que na medida do possível a gente vai respondendo, né? Tá bom? Muito obrigada, Lu. Beijão. Beijo para vocês. Até mais. Até.